pedíssemos o Espírito Santo em nome dele, o céu se rasgaria sobre nós e nós receberíamos uma abundância de graças tão grande que nós não seríamos capazes de conter. Prometeu ou não prometeu? Se ele prometeu, você não vai sair daqui sem o cumprimento dessa promessa de jeito nenhum. Nós não cremos em alguma coisa. A gente não veio aqui porque o tema é interessante. Nós estamos aqui porque o tema é verdadeiro. Com Jesus você será forte. Com Jesus você vai vencer. Bem-aventurado. Não é assim que diz Jesus? E eu quero tomar as palavras dele. Eu quero dizer a você, bem-aventurado você que chegou aqui se arrastando de fraqueza, porque graças a ele você vai sair daqui de pé. Bem-aventurado você que chegou aqui com seu coração abatido, entristecido e até doente. Porque é no coração de Jesus que nós encontramos a cura para as nossas feridas. A gente não acredita em um lema, em um tema, não é crer em alguma coisa, é crer em alguém. É crer no nome do Filho de Deus. É entregar-se a Ele sem limites, é entregar-se a Ele sem condições. Por isso eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está reservando alguma coisa para você que você tem medo e não quer que Jesus toque? Você está colocando alguma condição para que Deus haja na sua vida? Não faça. Confia nele. Porque nunca na sua vida, por melhor que você esteja, por mais bem que você possa estar, você nunca vai conseguir desejar para você mesmo um bem tão grande, uma felicidade maior do que aquela que Deus quer para você. Não tem jeito. Então não guarda nada para você. Porque Deus não vai tomar nada de você. A única coisa que você vai perder nesse encontro são as suas tristezas, o seu pecado e esse sentimento terrível de solidão que você carrega. Isso você vai perder. O Senhor não trouxe você aqui para te tirar. Ele trouxe você aqui para Ele te dar. Dar a você uma vida nova, tão abundante, tão feliz, que quando você voltar para sua casa, as pessoas vão ter dificuldade de reconhecer que você é a mesma pessoa. Vão olhar para você e vão perguntar, igualzinho perguntaram a respeito do cego. É ele mesmo ou é um outro parecido com ele? E você vai poder dizer, sou eu mesmo. Jesus entrou na minha vida. A gente fica pensando que a gente ter fé é a gente concordar com as verdades que dizem para a gente. Que é a gente concordar com todos os preceitos que estão na Bíblia, concordar aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Mas fé é muito mais do que isso. É ter confiança em Deus. É depender de Deus. É aceitar o plano de salvação que Ele tem para você. Sabe essa situação que você considera perdida? Essa situação que você considera perdida, ela só não será perdida se for salva. E Jesus já tem o plano certo para salvá-la. Já tem. Já tem o plano certo para salvar. Só que a gente pode se pôr contra esse plano, ou a gente pode aceitar que Deus faça do jeito que Ele quer fazer. Muito melhor, muito maior, infinitamente superior ao jeito que eu e você desejamos. Então veja, nós vamos entrar nesse encontro com toda a fé do nosso coração para que a gente experimente aqui verdadeiros milagres. É isso? Ou eu errei de encontro? Eu vim no encontro certo? Então entenda uma coisa. Fé não é o que você sente. Que a gente fica rezando, a gente olha a pessoa do nosso lado e vê o braço dela arrepiado. Aí a gente olha, nossa, os pelinhos estão tudo baixinho. A gente olha para a pessoa, ela está enxugando a lágrima porque ela se emocionou, ela se comoveu. E a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo comigo que eu não estou sentindo nada?
Se eu tivesse a fé dessa pessoa que está aqui do meu lado, porque ela vibra, ela chora, ela ri, parece que o céu se despejou sobre ela, mas eu não sinto nada. Louvado seja Deus que essa pessoa junto de você está sentindo tudo isso. Porque sentir é tão bom e tão gostoso, mas não é fé. E feliz de você, que mesmo sem sentir nada está rezando, está esperando em Deus. Porque fé não é sentimento. A fé não se mede pela emoção da gente. Se eu tenho uma emoção muito grande, então a minha fé é muito grande. Não. Hoje, infelizmente, tem muita gente que troca de igreja como quem troca de roupa. Aí você pergunta, por que você mudou? Não, porque a oração naquela outra já não me fazia emocionar como antes. Eu já não sentia aquela força. Eu não conseguia mais chorar. Tudo ficou muito igual. Isso é fé. Uma fé que faz você abandonar aquilo em que você acreditava. Porque você não se emociona mais com as orações que eram feitas, com as palavras que eram ditas. Fé não é autossugestão. É uma decisão total da pessoa, que envolve todo o seu ser e compromete toda a sua pessoa. É uma decisão da sua alma e do seu coração. Sabe o que é fé? É você dizer, eu morro, mas nunca mais eu abandono Jesus. Isso é fé. Quando eu preparava esse encontro, eu me lembrava de uma situação que se eu não contasse aqui, depois eu ia contar para o Roberto em particular. Não sei se ele sabe, se não sabe, vai saber agora. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de conversar com um colega meu, um amigo meu, espírita convicto. Ele tinha ficado preso por uns 10 dias, porque tinha cometido uma infração, não foi nenhum crime. Cometeu uma infração. Nós éramos militares, ficou preso. E pediu que eu fizesse companhia para ele. Os amigos de crença dele não aceitaram o pedido. Ele recorreu a uma pessoa católica. E eu fui lá, fiquei com ele aquele final de semana. E todo o tempo que eu tinha disponível, eu ia, eu encontrava, estava com ele. Porque ele estava muito abatido por estar passando por aquela punição. Depois de quase 10 dias a gente conversando, ele vira para mim e diz assim, que a gente conversou sobre as nossas crenças. Ele vira para mim e diz assim, Márcio, tudo isso que você falou é muito bonito, mas eu não posso aceitar. Gosto de Jesus, de tudo que você falou, mas acreditar em ressurreição, que um corpo comido pelos vermes vai voltar a viver, isso eu não posso aceitar. E eu, respeitando a decisão dele, a gente foi conservando uma certa simpatia. De repente a Canção Nova entrou na minha vida, e eu deixei a minha profissão, já há 4 anos eu estava no meio militar, e entrei para a Canção Nova e passei quase 20 anos sem encontrar esse meu amigo. Fui pregar em Goiânia. E aí as preparações para a pregação em Goiânia fizeram os cartazes para anunciar que eu estaria lá. E um dia ele passando pela rua, viu a foto e disse, eu conheço esse rapaz. Ele tem alguns meios que favorecem ele ter acesso a algumas informações de onde encontrar a gente. Ele conseguiu me achar. Ele descobriu que no Brasil tem apenas 2 Márcio Mendes Chaves. E um é bem mais velho do que eu. Então o outro só podia ser eu. Conseguiu meu telefone, ligou para mim. Ó, Márcio que estudou comigo. Eu falei, sou eu mesmo, tudo bom? Ele, então, você está vindo para Goiânia, não é? Falei, vou. Falou, então, você vai ficar na minha casa, depois de 20 anos. Porque eu preciso lhe contar como foi que eu me converti. Foi me pegar no aeroporto, me levou direto para a casa dele. Estava lá a esposa dele, as 2 filhas. E ele disse, então, Márcio, lembra que nós conversamos lá atrás, quando a gente era molecote, e eu disse para você que eu não podia aceitar a ressurreição? Falei, lembro. Ele falou, então, até pouco tempo atrás, eu continuava convicto na minha ideia. Mas acabei casando com uma moça do grupo de oração que você frequentava. E entre várias crises que a gente foi vivendo, a nossa filhinha mais nova, nossa segunda filha,
nasceu com um problema renal seríssimo, que punha em risco a vida dela. O rim, dito de maneira popular, o rim nasceu invertido. E a gente teria que fazer uma cirurgia para remoção daquele rim. E a minha esposa, muito apreensiva, e eu também, aquela situação consumindo a gente, teve um encontro de oração lá na Paróquia Sagrada Família, em Goiânia. Foi convidado o Roberto Tanus para poder estar pregando e fazendo a oração naquele encontro. E durante aquele momento de oração, Deus deu isso, ele me contando, uma palavra de revelação ao Roberto, na qual ele foi dizendo: aqui um casal de pais que estão rezando pelo seu filho, pela sua filha, uma criança de colo, que está com um sério problema renal e que teria que fazer uma cirurgia. Agradeçam a Deus, porque nosso Senhor está tocando na filha de vocês e essa cirurgia não será necessária. Aí a esposa vira para ele e diz: é a nossa filha. E aí ele vira para ela e diz: é um charlatão. Porque não tem como a pessoa acertar desse jeito numa situação tão concreta que a gente vive. Esse homem mirou no que viu e acertou no que não viu. Não é possível, não está certo. Eu disse: mas você não acredita? Eu falei: não acredito não. E amanhã a gente tem os exames lá com o médico, nós vamos ver se é verdade ou se não é verdade. No outro dia, foram para os exames que preparavam para a cirurgia. E o médico estava diferente, porque fizeram novos exames, ele pegava o antigo, olhava, pegava o novo, olhava. Vira, não para a mãe, vira para o pai e pergunta assim: o médico, que reza vocês fizeram? Ele falou: como é que é? O pai pergunta ao médico: como é que é? Que reza vocês fizeram? Eu estou perguntando que reza vocês fizeram. Ele falou: como assim, doutor? O caso da sua filha é impossível. O rim dela não prestava, estava morto. E agora funciona. Leva a sua filha para casa porque ela não tem mais nada. Aí a mãe vira para o médico e pergunta: doutor, o senhor acredita em milagre? E o médico responde para os dois: como eu não acreditaria se eu estou diante de um? Esse meu amigo terminou a conversa dizendo para mim assim: se Deus é capaz de devolver a vida ao rim morto da minha filha, é capaz de levantar do pó e dos vermes um corpo que morreu. Eu acredito na ressurreição. Isso teve um impacto tal na vida dele, que a conversão dele foi radical, ao ponto de eu dizer para ele: vai devagar. Porque essa igreja na qual você está entrando é feita de gente falha. Confie muito em Deus. Mas o ser humano, meu amigo, é sempre falho, vai com calma. Ele: não, Márcio, eu sei o que eu estou fazendo. Mudou de Goiânia para Florianópolis. Procurou o tribunal eclesiástico. Hoje é um advogado que presta serviços voluntários à igreja no tribunal eclesiástico, porque ele quer retribuir o tamanho bem que ele recebeu de Deus. Todo milagre verdadeiro compromete a pessoa